Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glórias a Deus. Estamos felizes por mais uma vez estarmos na presença do Senhor, que na presença do nosso Senhor há fartura de alegria. Louvado seja Deus. Eu confesso para os irmãos que a hora que eu recebi a oportunidade, o aviso do irmão Carlinho, que o pastor Maurinho tinha falado para mim trazer uma palavra da parte de Deus, eu fiquei meio nervoso, meio trêmulo, mas isso é bom porque é a dependência total do Espírito de Deus em nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus continue abençoando o nosso pastor Dorival, sua família, pastor Maurinho, sua família, todos os obreiros e toda a igreja de Jesus Cristo. Eu convido a igreja para lermos 2 versículos que se encontram no livro de 1 Reis, capítulo 19. Glórias a Deus. Toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dado ao nosso Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, e versículo 9, e o versículo 13. O título diz assim: Elias no monte Horebe. Louvado seja Deus. Versículo 9. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? O versículo 13 está escrito: E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto, sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: Que faz aqui, Elias? Louvado seja o nome do Senhor. São aqui 2 perguntas que Deus faz para Elias. Sendo a mesma pergunta, ele repetiu. Na verdade, nós sabemos que o nosso Deus, ele é especialista em fazer pergunta. Glórias a Deus. E Elias está em uma caverna, porque ele recebeu uma ameaça de morte de uma pessoa, a Jezabel, mulher do rei Acabe. E ele sabia que essa mulher, ela prometia e ela realizava. Ela havia matado os profetas do Senhor. Como ela já havia matado os profetas do Senhor, ele, sabendo disso, ele temeu, porque ele já estava cansado, exausto com todo o trabalho que ele vinha fazendo para Deus. Mas então ele temeu e ele saiu dos termos de Israel, passando por Judá, e passou pelo deserto e entrou no Monte Horebe, nessa caverna. Glórias a Deus. E veio aqui a voz do Senhor e disse a ele: Que faz aqui, Elias? Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Nosso Deus, ele é especialista em fazer pergunta. Para Adão no jardim do Éden, ele perguntou também. Quando ele passava pela viração do dia passeando, ele disse: Aonde estás, Adão? Mas ele sabia onde estava Adão. Ele perguntou sabendo. E Adão disse que estava nu e escondeu. Ele tornou a perguntar, dizendo: Quem te mostrou que estava nu? Ele perguntou, mas ele sabia. Aleluia. Quando Deus pergunta alguma coisa, Ele quer ouvir a nossa voz. E sempre Deus pergunta para nós, como perguntou para Elias. Aleluia. E ele, sendo especialista em fazer pergunta, podemos observar que para Pedro também, ele fez 3 perguntas. Pedro, tu me ama? Ele disse: te amo. Ele perguntou novamente: Pedro, tu me ama? Ele disse: eu te amo. E ele perguntou a 3ª vez: tu me ama? Pedro disse: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro mesmo sabia que Jesus sabia por que perguntava, porque Jesus quer ouvir a nossa voz. E nessa noite nós estamos aqui para falar com Deus aquilo que nós precisamos, que necessitamos, que Ele está pronto a nos atender. Glórias a Deus. Podemos ver que para aquela mulher que tocou nas orlas do vestido de Jesus, ele perguntou: quem me tocou? O discípulo, Pedro e outros disseram: mas a multidão é grande, o Senhor pergunta quem te tocou? Ele disse: porque de mim saiu virtude, eu senti. Ele sabia quem havia tocado. Para o cego de Jericó, ele perguntou, quando o cego clamava: Senhor, tem misericórdia de mim? Ele disse: que queres que eu te faça? Eles perguntou, mas ele sabia que o cego queria ver. Ele disse: então veja, o cego ficou curado. Aquele homem que estava 38 anos paralítico, estava aguardando uma oportunidade para descer ali naquela água, onde o anjo descia e fazia um movimento na água.
Após, então, ali, entrava aquele primeiro e era curado a sua enfermidade. Mas ali estava um homem, há 38 anos, numa cama. E Jesus chegou para ele e perguntou: quer ficar são? O homem disse: naturalmente eu quero, mas eu não tenho oportunidade. Eu não ando, eu não tenho ninguém que me leva após quando o anjo desce e movimenta as águas. E Jesus disse para ele: se são, e toma a tua cama e anda. Aquele homem naquele momento tomou a sua cama e andou, ficou curado. Jesus perguntou, mas sabia por quê? Glórias a Deus. Para o discípulo do caminho de Emaús, Jesus fez 3 perguntas. Ele viu que ele estava caminhando, e eles estavam caminhando porque eles estavam tristes, porque Jesus havia morrido, e era o 3º dia, achavam que Jesus não havia ressuscitado. E Jesus aparece junto deles e faz 3 perguntas. Perguntou para eles: que palavras são essas que vocês vão caminhando e trocando pelo caminho, e por que estás triste? Eles disseram: mas tu és o único forasteiro em Israel, não sabe as últimas coisas que aconteceram nos últimos dias em Jerusalém? Jesus disse para ele: quais são? Mas ele sabia quais são, né? E Jesus perguntou para Filipe também, no deserto, antes da multiplicação dos pães. Ele perguntou: aonde comparemos pão para tanta gente? Era mais de 5.000 pessoas, fora mulher e criança. Ele perguntou: onde comparemos pão? Mas ele perguntou para experimentá-lo, porque ele sabia o que ia fazer. Assim está escrito na Bíblia. Glórias a Deus. Aleluia. Então, para nós nessa noite também, Jesus, ele diz, Mateus 7,7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, bater e se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca contra, quem bate abre. Mas por que Jesus pergunta? Ele sabe as coisas. Ele pergunta porque ele quer ouvir as nossas vozes, ele quer que nós falamos com ele, como um pai quer ouvir, os pais querem ouvir a voz dos filhos, Deus quer ouvir a nossa voz. Falamos com ele nessa noite, glórias a Deus, aleluia. Então nós percebemos que foi as perguntas que ele fez para ele, aleluia. Mas ali Elias estava numa caverna, ameaçado de morte. Ele sabia que então poderia ocorrer esse fato dessa mulher mandar matá-lo. Mas ele então entra nessa caverna e passa a noite. E Deus pergunta: o que faz aqui, Elias? Quando Deus faz essa pergunta para Elias, ele estava fazendo Elias refletir o passado de Elias, que ele havia operado na vida de Elias. Porque ele estava dizendo: Elias, o que faz aqui? Esse lugar aqui não foi o lugar que eu te enviei para você ficar. Você veio por um caminho que não é o meu caminho. Você está numa caverna onde eu não te enviei. Então você sai desse lugar. E você unja Azael, o rei das Sírias. Unja Jeú, rei de Israel. E unja Eliseu, profeta, em seu lugar. E o que escapar da mão de Azael, rei da Síria, matará Jeú, rei de Israel. E o que escapar da mão de Jeú, rei de Israel, matará Eliseu. Aleluia. Então, aquilo que ele estava temendo, Deus estava dando a solução para ele. Por que você está temendo? Esse que você está temendo, eu já tenho uma solução para eles. E Elias, antes de entrar na caverna, ele pediu a morte. Mas Deus tinha o melhor para Elias. Apesar que Deus, ele também tem prazer na morte do salvo. Mas ele, ali então, Elias ia ser arrebatado. Melhor que não passaria pela morte. Glórias a Deus. Então Elias estava naquela caverna e Deus pergunta: o que faz aqui? Quando ele pergunta isso, ele estava fazendo Elias refletir, como ele estivesse dizendo: Elias, você se lembra bem que o caminho que eu te mandei, e o lugar que eu te mandei, após você entregar a minha mensagem ao rei Acabe, o rei de Israel, eu falei para você: você agora sai, vai para o ribeiro de Querite, e ali eu já ordenei os corvos que te alimentam, sustentam, e você vai beber do ribeiro de Querite. E Elias então estava fazendo ele refletir, como Elias saiu dali e foi para o ribeiro de Querite. Só que o ribeiro de Querite secou-se. E nessa noite a palavra também fala para nós: quantas das vezes ribeiro tem secado em nossas vidas. Mas quando os ribeiros secam em nossas vidas, Deus tem o melhor para nós. Ele tinha o melhor para Elias. Glórias a Deus. Ele disse: agora você vai, levanta, sai daqui e vai para, aleluia, até fugiu o nome do lugar aqui, mas vai para,
fugiu o nome aqui. Ele foi... fugiu o nome, mas ele foi para aquela cidade. Vai para lá que eu já ordenei uma viúva que te sustente. E você não saiu, Elias? Você não foi para Serepta? Você não foi para Serepta? Você, quando chegou à porta da cidade, você não viu ali uma mulher? Você não pediu água para ela? Aquela mulher também estava vivendo na mesma situação de Israel, naquele lugar de Sidom, porque não havia ali água. Aleluia. Então, o que aconteceu? Você não pediu para ela água? E ela foi pegar água. Mas quando ela virou as costas, você pediu para ela, faz um bolo e traz para mim, para que eu coma. Mas ela disse para ti, meu senhor, eu estou aqui apanhando 2 cavacos para fazer um fogo, para cozinhar um bolo para mim e meu filho, que a última refeição, agora o senhor me pede que eu faça um bolo para ti? Elias disse, vai, faça como tu disseste, mas primeiro faça para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até que Deus envie chuva sobre a terra. Não foi assim, Elias, que aconteceu? Então, Elias, você sabe muito bem que você morando ali, o filho daquela viúva adoeceu e veio falecer-se. Quando ele faleceu, aquela mulher onde você morava te chamou e disse, homem de Deus, vieste à minha casa para trazer à memória os meus pecados e matar meu filho? Ela entendia que um homem de Deus na casa dela fazia ele lembrar Deus dos pecados dela e mataria seu filho. Então ele pegou o filho daquela mulher e levou para o seu quarto em cima, mediu sobre ele, aleluia. E ali ele orou a Deus dizendo, Senhor, até essa viúva que eu moro com ela, o Senhor afligiste matando seu filho, medindo sobre o menino, ele orou a Deus, que Deus trouxesse a alma de volta àquele menino. E Deus estava dizendo, você não lembra, Elias, que eu voltei ali a alma, o espírito de vida daquele menino? E você não morou muito tempo ali naquela casa? Elias, quando estava aproximando de eu mandar chuva sobre a terra, eu não mandei você ir falar com Acabe? Você não foi? Aleluia. Você foi falar com Acabe, glória a Deus. E você disse para Acabe, reúne o povo de Israel no Monte Carmelo, como também os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, que comem na mesa de Jezabel, e os 400 profetas de Azera ou Azerá. Ele levou, e você fez uma pergunta para eles, até quanto cocheareis em 2 pensamentos? Se Baal é Deus, servir, se Deus é o Senhor, servir. Ninguém te respondeu uma pergunta, Elias. Glórias a Deus. Mas você lançou uma proposta, um desafio, dizendo para eles, vamos então tirar a dúvida, quem é o verdadeiro Deus? O verdadeiro Deus vai ser aquele que nós fazemos 2 altares. Vocês façam para vocês e eu faço para mim. Aleluia. E pegue o sacrifício e coloque sobre o altar. E aquele que for Deus vai fazer que desça fogo do céu e consuma o holocausto, consuma as pedras, consuma aqui o holocausto. Então, eles concordaram. E ali o povo de Israel disse, boa é esta palavra. Ali disseram que eles queriam tirar a dúvida. Quem era Deus? Será Baal ou será o próprio Senhor Deus? Então Elias disse, vocês façam primeiro. E eles fizeram aquele altar. E ali então, colocaram o sacrifício, aleluia, que em seguida ia ser um holocausto. Porque o sacrifício é o animal morto derramado sangue. O holocausto, depois de morto, é queimado também. Então eles colocaram e Elias disse, agora vocês oram o Deus de vocês. E eles oraram, aleluia, clamando para o Baal até a tarde também, volta de meio-dia, clamando até a tarde e nada aconteceu. Elias dizia para ele, clama mais alto, que é um Deus, pode estar dormindo, está ocupado. E ele se cortava com lança, se laceta e derramava seu sangue como costume e nada aconteceu. Mas depois então Elias, ele fez o altar que havia quebrado, que o povo de Israel havia quebrado. Então, ali ele colocou 12 pedras. Aquelas 12 pedras estavam simbolizando que Deus queria e quer a totalidade, a união do seu povo, porque o povo estava separado, dividido em 2 reinos, Judá e Israel. Aquelas pedras Elias colocou, fez o altar, botou a lenha, glória a Deus, botou ali o sacrifício, o animal, e ainda fez um córrego em volta, e colocou água. E então ele orou a Deus, falando, Deus de Israel, prova que tu és Deus, envia então agora
fogo e queime esse holocausto. Então, naquele momento, Deus ouviu do céu, enviou ali o fogo, queimou aquele holocausto, as pedras e até aquela água também. Então, Elias, naquele momento que o povo agora creram em Deus, aleluia, ele mandou matar os profetas de Baal. E depois, assim que matou os profetas de Baal, glórias a Deus, Elias entregou a mensagem para o rei Acabe, dizendo: vai para a tua casa, come e bebe, porque eu estou ouvindo um ruído de uma grande chuva. Acredito que ele, pela fé que ele falou isso. Então Acabe foi para casa, mas Elias subiu juntamente com o seu moço até o Monte Carmelo. E ali ele dobrou o seu joelho, colocou sua cabeça no meio do joelho, e ali ele clamava a Deus, aleluia. E ele dizia para seu moço ir para a banda do mar e olhar se havia alguma novidade. Mas o moço olhou pela primeira vez, nada viu. O moço, então ele mandou o moço 7 vezes, e na última vez, na 7ª vez, o moço respondeu para ele: agora eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, parecendo insignificante, aleluia. Então Elias disse para o seu moço: vai, avisa Acabe que prepara o seu carro, para que a chuva não pegue, aleluia. E assim ele avisou, e assim então veio grande chuva sobre a terra. Vindo aquela chuva, Acabe, ele saiu de Samaria, capital de Israel, e foi, aleluia, para Jezreel, porque ele tinha uma casa em Samaria, na capital de Israel, e tinha também a sua mansão, sua casa em Jezreel. É igual os políticos de hoje, eles têm as casas em Brasília, mas eles têm as casas que eles moram em outro lugar, a casa de moradia antiga, né? E ele saiu, mas ele chegando em Jezreel, ele falou para Jezabel tudo o que Elias havia feito. Foi então aonde ela ficou muito irritada e mandou o mensageiro e carta avisando a Elias que, como ele fez, então ela deu um prazo de 24 horas para que ela também tirasse a vida de Elias. Foi quando Elias foi para a caverna, aleluia, e aonde Deus chega para ele e fala que faz aqui. Ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Deus de Israel. Os filhos de Israel deixaram o teu concerto, mataram os profetas, derribaram os altares, só fiquei eu. Deus disse: não, Elias, ainda reservei 7.000 homens que não dobraram o seu joelho diante de Baal, e bocas que não beijaram, glória a Deus. Mas eu tenho uma nova para você. Você vai estar aqui, Hazael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em seu lugar. Ele saiu, porém, ele ungiu o último, ele foi se tratar com o último da lista. A ordem numérica de Deus era Hazael primeiro, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, o último. Mas ele foi encontrar com Eliseu. Por quê? Porque era no ministério de Eliseu que ia ungir a Saul, rei de Israel. E também ia tratar com o próprio, glória a Deus, o rei da Síria. E ele saiu, mas ele encontrou com Eliseu, e ele jogou a capa, e Eliseu entendeu o chamado. E Eliseu disse: permita que eu vá beijar meus pais e volte. E ele permitiu, ele foi. E ele então, voltando, Eliseu matou ali os bois, que ele estava com a 12ª junta de boi. Ele matou aquela junta de boi, e ali com as cangas daqueles boi, ele fez o fogo e cozer aquela carne, e ali comeram. E ali acompanha agora Eliseu a Elias. Ele acompanha. E quando Elias chega no ponto estratégico de Deus, Deus fala para Elias: agora você vai encontrar com Acabe, porque ele está na vinha de Nabote. Ele matou Nabote e está ali para possuir a vinha de Nabote. E Elias saiu e foi até a vinha de Nabote, e encontrou com Acabe e disse: que fazes aqui, Acabe? Mataste Nabote e vieste agora possuir a sua vinha? Eu tenho uma novidade para você. Aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue, Acabe. E os que morrer de Acabe na cidade, os cães comerão. E o que morrer de Acabe no deserto, as aves do céu comerão. E isto aconteceu, cumprindo a profecia do profeta Elias. Acabe foi guerrear com os sírios. E naquela guerra, aleluia, ele então, preparado para ali, achando que ia vencer, mas ali um homem do exército contrário
ele entesou seu arco e disparou uma lança. Ela foi direto entre a couraça e a fivela do rei Acabe. E ele se sentiu gravemente ferido. Ele disse para o seu carreteiro: me tira do exército que eu estou ferido. E ele tirou ele do exército, e mais tarde ele morreu. E foi enterrado porque era rei. Mas o carro, quando foi lavado, ali descia as águas com o sangue de Acabe, e os cães lambiam, cumprindo a profecia. Mas por que razão aconteceu isso? Vejamos que Acabe, ele era um homem que ele sabia os mandamentos de Deus. Ele sabia os mandamentos, como está escrito no primeiro mandamento, em Êxodo 20. Então falou Deus a todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outro Deus diante de mim. Não fará para ti mais de escultura, nem alguma semelhança do que há no cima no céu e embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Nem encurvarás a elas e a servirás, porque eu sou o Senhor, seu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e os filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Ele sabia o que está escrito em Deuteronômio 14. Ali está o mandamento de Deus que Moisés passou para o povo, dizendo: quando vocês entrarem na terra que vades a possuir, vocês vão matar, aleluia, 7 povos mais fortes que vocês. É todos o prefixo eus. Os heteus, perizeus, gigazeus, amorreus, heveus, vocês vão matar. E se ficar algum ali, vocês não dão suas filhas para eles, e nem pega a filha deles para o vosso filho. Ele sabia dos mandamentos de Deus. Ele sabia também, glórias a Deus, que quando Josué, lá no capítulo 3 de Josué, Josué passou com o povo de Israel, com aquela arca, aquele sacerdote levando aquela arca, quando chegou no meio do rio Jordão, ali as águas tinham aberto, e ali era época de enchente, estava tudo cheio, muito cheio de água, e as águas se abriram. Então, no meio do Jordão, Deus falou para Josué: você agora pega 12 pedras, e você coloca no ombro de cada uma das tribos de Israel, e atravessa para o outro lado, e lá você faz um memorial. Esse memorial é para que todos os filhos de Israel, quando perguntar que memorial é esse, então os pais vão explicar para os filhos: isso é o Deus de Israel que abriu o Mar Vermelho e todo Israel passou. Mas eles morreram no deserto, e nós não sabíamos, e então não víamos. Então ele abriu o Jordão e nós passamos. E então ele pediu que fizesse esse memorial para que vocês olhassem para ele e nós explicasse isso. Então, o rei Acabe sabia de tudo isso, mas ele desobedeceu a Deus. No fato dele desobedecer a Deus, foi o que aconteceu com ele. Glórias a Deus. Agora, para a igreja, louvado seja Deus. Deus também tem a sua mensagem, como teve para ele lá no passado. Glória a Jesus. Aqui no livro de Coríntios, glórias a Deus, no capítulo 10, glória a Deus, versículo 14, diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como é entendido. Paulo tem gente que fala como é entendido, a igreja entende essas coisas. Falo como é entendido, julgai a vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice que bebemos e que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Glórias a Deus, porque nós, sendo muito, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E o versículo 21 diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Glórias a Deus. A igreja sabe como o rei Acabe sabia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui nós podemos observar também que o fato que, aleluia, Elias, ele ungiu, chamou a Eliseu. Então Eliseu, ele não deixou a Elias em um só momento. Isso fala que a igreja não tem que deixar o espaço de Deus em um só momento. Podemos observar que Elias, então, ele estava em Gilgal, era um ponto estratégico, ele estava ali juntamente com Eliseu, e foi como se estivesse provando Eliseu.
ele disse para Eliseu: fica-te aqui, que o Senhor me manda para Betel. Eliseu disse para Elias: vive como vive Deus, como vive a tua alma, eu não te deixarei, irei contigo. Eles foram para Betel. Chegando em Betel, aleluia, os filhos dos profetas falaram para Eliseu: saiba que o teu Senhor, quer dizer, Deus, tomará o teu Senhor, Elias, sobre tua cabeça. Ele disse: eu bem sei, calai-vos. E dali Elias disse para Eliseu: ficai aqui, que agora o Senhor me manda para Jericó. E ali então, Eliseu disse para ele: como certo que vive Deus, como certo que vive a tua alma, eu não te deixarei, irei contigo. E eles foram para Jericó. Chegando em Jericó, os filhos dos profetas falaram para ele: tu sabe que o teu Senhor Deus vai tomar o teu Senhor Elias sobre tua cabeça hoje? Ele disse: eu bem sei, calai-vos. E dali Elias disse para Eliseu novamente: fica-te aqui, que o Senhor me manda para o Jordão. E então Eliseu disse para Elias: como certo que vive Deus, como certo que vive tua alma, eu não te deixarei, irei contigo. E ele foi até o Jordão. Agora nós podemos observar que Elias sabia que ia ser arrebatado. Eliseu sabia que Elias ia ser arrebatado. E os filhos dos profetas também sabiam. É como a igreja de Jesus Cristo sabe que vai ser arrebatada um dia. Glórias a Deus. E o fato dele estar passando nessas escolas de profeta, ele estava despedindo dos filhos dos profetas. E também fala que, na verdade, os pastores hoje, precisam orientá-los, jovens, para que sejam os futuros pastores da manhã, como cuidado que Eliseu, Samuel, Elias tinha de ter a escola dos profetas. Também os jovens precisam ajudar os jovens a se preparar para ser o futuro pastor do amanhã. Glórias a Deus. E então Elias saiu com Eliseu. E chegando no Jordão, Elias pegou a capa, dobrou, feriu as águas do Jordão, e o Jordão se abriu. Ali passou a seco Elias e Eliseu, glórias a Deus. E eles foram andando e caminhando e conversando. E Elias disse para Eliseu: pede o que quer que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti, glória a Deus. E naquele momento então, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Deus que estava em Elias. Elias disse: dura coisa você me pediste, porque na verdade é dura, a vida de profeta não é fácil. Elias tinha se ameaçado de morte e tantas outras coisas. Mas ele então, ali: se tu me veres quando eu for tomado de ti, isso acontecerá, senão não acontecerá. Foi quando então Eliseu ficou atento àquele fato. A igreja tem que estar atento à volta de Jesus, que não vai demorar, glórias a Deus, e nós aguardamos. Então foram andando e caminhando. Foi quando, de um momento para outro, Eliseu viu carros e cavalo de fogo. Ele disse: meu pai, carros e cavaleiro de fogo. Naquele momento os carros de fogo separou um do outro, e Elias foi tomado no redemoinho, levado ao céu, aleluia. E Eliseu agora, ele pega aquela capa e volta, e chega ao Jordão, e invoca o nome do Deus de Elias, e ali então Elias, Deus abriu o Jordão e ele passou a seco. Se Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14, que ele pediu porção dobrada, foi o que aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Então é um exemplo de Eliseu para a igreja, ficar ao lado de Elias. A igreja tem que ficar ao lado de Jesus, sempre caminhando, não deixando, confiando, aguardando esse momento em que há o arrebatamento para levar a igreja para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. E neste momento, glória a Deus. Neste momento também, nós queremos fazer um convite às pessoas que nos honram com a sua presença nessa noite, glória a Deus, para entregar sua vida para Ele, porque Ele tem um plano na tua alma, na tua vida. Ele quer salvar a tua alma. Você vê que nessa noite, porque o Espírito Santo trouxe você aqui, glórias a Deus. Então nós perguntamos para você: aonde está a primeira pessoa que quer entregar a tua vida para Jesus? Aleluia, glórias a Deus. Aonde está a primeira pessoa que quer decidir a sua vida entregando para Jesus, para Ele salvar a tua alma, para Ele te conduzir, te ajudar, que Ele é o único Senhor, e na vinda dEle você possa também, aleluia, juntamente com a igreja subir junto. Onde está a primeira pessoa? Levanta a sua mão e vem aqui à frente, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para salvar a tua alma, glória a Deus. Onde está a primeira pessoa? Levanta a mão, vem aqui à frente,
Glória a Jesus. Nós estamos aguardando. Aleluia. A oportunidade está aberta. Glórias a Deus. Já está vindo ali pessoas que Deus assim, aleluia, vai fazer uma grande obra em vossas vidas. Glória a Deus. Porque você não veio aqui à toa, porque o Espírito Santo quer conduzir a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como é seu nome? Fábio. Fábio, é a melhor escolha que você fez, porque primeiro Jesus escolheu você na cruz do Calvário. Deus abençoe. Tem mais uma pessoa? Onde está a segunda pessoa que decidir entregando a sua vida para Jesus? Vem aqui à frente que a igreja vai orar por você. Aleluia. A oração do santo pode muito em seus efeitos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz, tudo que pedir oração, crendo, recebereis. É crer, confiar, saber que Ele é vitorioso e quer dar vitória à tua vida também. Glórias a Deus. Está vindo a segunda vida para Jesus. Nós louvamos a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. É isso, quando uma pessoa decide aceitar Jesus, entregar sua vida, a festa no céu. Os anjos fazem festa. Como é seu nome? Itamar. Você também é o escolhido de Deus, porque primeiro Ele escolheu a ti. Glórias a Deus. Aleluia. Aonde está a terceira pessoa que entregar a sua vida para Jesus? Glórias a Deus. Aleluia. A oportunidade está aberta e Jesus continua chamando. Como Ele falou para a igreja, Ele fala nessa noite, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em tua casa. Cearei com Ele e Ele será comigo. Ele quer ceiar contigo, você quer ceiar com Ele? Entrega a tua vida, vem aqui à frente. Tem mais alguém? Aleluia. A oportunidade encontra-se aberta. Aleluia. Aproveita a oportunidade, que uma oportunidade passada, ela não volta mais. Louvado seja Deus. Não tem. Convido a igreja para que coloque-os em pé e vamos orar a Deus, pastor. Ora. Louvado seja Deus. Vamos apresentar aqui Itamar, Fábio, né? Aleluia. A Deus nesse momento, né? Vamos orar. Bendito e eterno Deus glorioso, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, em Tua presença gloriosa adentramos através dessa oração. Somos gratos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade, por ver essas almas render a Teus pés, Senhor. Toma aqui o Fábio e Itamar em Tuas mãos, santa e gloriosa, família e familiar. Ah, Senhor, concede a Tua bênção. Escreve o vosso nome no livro da vida, que a partir de hoje, Senhor, dirige essas vidas, esses passos, esse caminho, livrando o Senhor dos perigos, guardando e protegendo na Tua proteção eterna, Senhor, que nós cremos em Ti, no Teu poder. Meu Deus e meu Pai, ajuda, Senhor, concede a Tua bênção, ilumina os passos, o caminho, porque Tu és luz para a palavra, é luz para nossos pés e lâmpada para nossos caminhos. Abençoa eles, Senhor, dai vitória em toda circunstância, todo momento da sua vida, que possa, Senhor, com a Tua vitória, com o Teu poder, ficar preparado para o dia glorioso estar contigo na glória também. Senhor, nós Te pedimos essas bênçãos e somos gratos em nome de Cristo, Filho. Obrigado, Senhor. Amém. Queridos, sentem só um minutinho quando eu passo a vez do pastor Dorival aqui, já estaremos encerrando. Muito obrigado.